E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente para mais um react. Ó, o que a gente tá vendo aqui, Injustiça, Deus Entre Nós, ano 3. A gente já viu ano 1 e ano 2, bora pôr no 3. Fala galera, hoje é dia de Injustiça ano 3. Bagaceira, filho. É uma história da DC, escrita por várias pessoas, mas principalmente Tom Taylor, e desenhada também por várias pessoas, mas principalmente por Mike Miller e Bruno Redondo, sendo uma série iniciada em 2013 e finalizada em 2016, Mano, onde o ano 3 3 anos, tem boy. 24 edições e um anual. Esse vídeo é uma sequência direta do ano 2, Tá. então é extremamente necessário que você veja Eu o vi, vídeo eu vi, anterior eu vi. para continuar esse daqui. Beleza. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link Vi, para eu vi, ele eu vi, eu aqui vi. na descrição. Vi. Mas se você já viu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já E deixa deixa seu o like like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Sentado, o pai tá sentado. A história começa com John Constantine, exatamente no fim da guerra entre Superman Constantine. e os Lanternas Verdes. Todo esse combate Bagaceira. afetou não só os que de Bagaceira. fato lutavam, mas também todos os inocentes pegos no conflito. Explosões, ataques, golpes, corpos caindo do céu, tudo afetava a população da Terra. Uma das casas afetadas é onde Constantine está agora, a casa da pequena Rose Constantine, a sua filha nesse universo. Ei, Uma carai. criança que foi afastada do mundo e da desgraça que o seu sobrenome poderia lhe causar. Mas a família de Rose não conseguiu sobreviver aos escombros da guerra. E agora ela só tinha John. E isso era um problema. Na Torre do Destino, o Senhor Destino e Zatanna sentem uma presença. Alguém indo até aquele lugar fora do espaço e tempo. Esse alguém deve ter muito conhecimento em magia para chegar num lugar assim. E esse alguém era John Constantine, Ele de levando novo. a sua tá. filha Rose, porque sabia que poderia mantê-la em segurança ali por enquanto. Acontece que os manipuladores de magia sentiram um grande poder místico pendendo pro lado Nela? do Superman. Ah, tá. E isso seria o fim de todos. Então Compreensível. Constantine quer investigar e pede para que Zatanna o teletransporte Vai morrer, vai morrer. Ah, até um mano. dos maiores detetives do mundo, mesmo que ele não goste de John. Esse era Chimp, o chimpanzé. Depois disso, John vai até Gotham encontrar o Batman, que agora consegue andar graças ao seu tratamento e graças a muito analgésico. Constantine Deve o doer. leva até um Deve esconderijo onde precisava lhes mostrar algo. Ele sequestrou Ravenna. Ele a mantém presa caralho, ali e queria que caralho, eles soubessem brabo. caso Mano, a Raven é muito forte pro Constantine pegar ela, mano. Constantine é pica. algo acontecesse. Mas o Batman não se mostra surpreso com isso. John diz que precisava deixá-la fora da jogada porque o Superman causou a morte da mãe da sua filha e Constantine queria vingança. Por isso, ele se une à resistência do Batman agora. Constantine reúne todo o grupo da resistência na casa selada de John Blood, além de convidar Clarion, o menino bruxo, e de Zatanna Desse eu não levar conheço, a não. Arlequina. Acontece que nessa reunião, o agente Bullock se sente deslocado ali e decide sair. Mas ao abrir a porta, ele quebrou o selo de proteção e energias místicas podiam encontrá-los. Fodeu. Então o tal ser que pendia para o lado do Superman surge. Se tratava ninguém menos que o Espectro, o espírito da vingança, que ao surgir já emite uma rajada de energia Ai, tão potente fudeu. que mata Jason Blood, o hospedeiro do demônio Etrigan. Mata também Me- Harvey Bullock e fere o detetive Chimp. O Espectro começa a destruir a casa e o Batman Caralho, muito forte. diz para que todos procurem um lugar para se proteger. Mas Constantine diz que como eles vão se esconder da encarnação do espírito da vingança? O Batman é o inútil se agir dessa forma. Então nesse momento, ele dá um soco Caralho. na cara do Constantine. O Batman ordena que Zatanna use magia para transportar todos para outro lugar, enquanto ele vai conversar cara a cara com o Espectro. Mas quando o espírito da vingança percebe que o Homem-Morcego está servindo só como uma distração,
ele se irrita e antes de fazer qualquer coisa, Zatanna volta para teletransportá-lo também. De volta na Torre do Destino, o Batman conversa com Constantine, que diz que o provocou de propósito. O Superman quebrou a coluna do Batman. Ele não deveria deixar o seu espírito se quebrar também. Constantine precisava levá-lo ao limite. Ele precisava desse cara. Do cara que lhe dá um soco e enfrenta o espectro. Da hora. Ele precisava Do Batman. Bravo! Enquanto isso, o trio Superman, Hal Jordan e Sinestro, todos com anéis amarelos, Tá foda isso aí, procuram viu? pelos Tá outros foda isso Flash, aí, viu? Robin e Cyborg e percebem que durante a guerra a equipe do Batman conseguiu capturá-los. Então eles interrogam policiais que foram pegos durante a invasão anterior para tentar descobrir a localização da resistência. Durante esse período, o Espectro vai até o Superman e lhe conta sobre a união dos magos contra ele e que o espírito da vingança tá do seu lado. Na Torre do Destino, Constantine e Batman conversam sobre os motivos do Espectro ficar do lado do Superman. Ele é basicamente uma força acima disso tudo. Ele é uma entidade, não deveria escolher lados. Então, não é isso? Então os dois partem atrás de alguém que lhes possa dar alguma resposta e buscam pela Madame Xanadu, que consegue ter algumas visões sobre o futuro. Mas ao ver o futuro deles, o choque com a realidade é muito maior. Eita. Ela quase entra em colapso, Eita. mas consegue voltar com uma profecia. O verde crescerá, as chamas do inferno arderão, um homem morto cairá e um homem morto ascenderá. Entendi merda nenhuma. Almas se perderão e traidores triunfarão. A imperatriz desperta, o imperador dorme. O conselheiro é banido e o Coringa retorna. Eita. Essa profecia não dá muita resposta, mas Constantine tem um plano, porque o Superman tem fraqueza contra a magia. Constantine deixa a alma da Ravenna livre por um segundo, e ela vai ao encontro do Superman somente com tempo suficiente para dizer que foi capturada em Gotham. Assim, o Homem de Aço parte à sua procura. É uma armadilha, O né? sinal dela faz Deve o Superman encontrá-la. Deve ser, deve mas ser. esse era o plano do Constantine. Ah lá. Porque aquela não era a verdadeira Ravenna. Era Roddy Regan, o retalho, que com o seu poder captura o Homem Caralho. de Aço. Só que o Superman era forte demais Ué, essa Rory tem no arqueiro, não tem? Tem. Mas o retalho é um homem, não é uma mulher, não. Mas a Rory, eu tô ligado que tem. Mas é uma menina. pra ele. E consegue chamar pelo seu companheiro mais poderoso relacionado à magia, o Shazam. Ele aparece primeiro e o resto da liga surge depois, acompanhada do Espectro, que pega o retalho e, como punição por ter atacado o Superman, o mata. Mesmo o próprio Shazam dizendo Caralho, que do não lado tinha dele. motivo pra isso, agora que o retalho já tinha sido derrotado. Ah tá, a Rory realmente é um homem, tá. O manto de Roddy Regan era energizado com almas, e a sua morte foi uma previsão da profecia da Madame Xanadu, onde dizia que almas se perderão. Então, quando o Superman se vira totalmente enfurecido pra cima do Constantine, o Shazam pede para que ele pare. Já houve violência demais por um dia. É a parte da traição Superman agora? concorda e para o ataque. Inclusive, nesse momento, Constantine o provoca, dizendo que, desse jeito, ele até parece ser bondoso como era antes, se ele não tivesse se tornado um assassino em massa. Ah, John é caralho. levado pela Constantine Liga, porque como? talvez ele seria útil para encontrar os outros. Mas no meio do caminho, o Desafiador surge e toma posse do corpo do Shazam. Ele foi contatado por Clarion, mas já tinha sido contatado há semanas pelo Batman. E agora ele estava ali para salvar Constantine, que é teletransportado por Zatanna de volta para a torre. Ah, Só que o Desafiador tá ali também para ter uma conversa com o Espectro, para entender por que ele tá tomando lado nessa guerra. Na verdade, ele tá ali para falar com o hospedeiro do espírito da vingança, o seu velho amigo Jim Corrigan. Mas quando o Desafiador fala com ele, percebe que quem tá controlando o Espectro nesse é o momento Jim. não é Jim Corrigan. Ah tá. E antes dele descobrir quem realmente era, Ele o morre. Espectro, com todo o seu poder e magia,
mata o fantasma vivo. Ah, mano, tava na cara, tu ia morrer, boy. Tu vai fazer o que lá também, mano? Quer conversar com os caras, mano? Os caras tão... Cadê minha água aqui? Os caras tão matando todo mundo, pô. Os caras tão matando todo mundo, cara. Eu vou lá conversar. Vai, pô, vai. Ele mata Boston Brand, Aí, o matou um desafiador. Matou o bosta. Só que antes de realmente morrer, o desafiador, por ser um espírito, precisa passar o seu poder para um próximo. E ele próprio pode escolher o seu sucessor. Assim, Shazam? ele sabe quem é perfeito para assumir isso. Que da E essa hora! O pessoa Asa Noturna. é Dick Grayson, realizando outra parte da profecia, onde o homem morto cairá e o Caralho! homem morto ascenderá. Constantine decide ir atrás de outra parte da profecia. O verde crescerá. E isso se referia a um velho amigo, o monstro do pântano. O problema é que quando Constantine e o Batman conversam com o monstro para recrutá-lo, ele diz que o que o Superman tá fazendo é ótimo. Ele tá Ele tá matando as pessoas, porra. É porque ela vai proteger o planeta, né? acabando com quem mais destrói a natureza, os humanos. E ele não se importa com o destino ou a liberdade das pessoas. É lógico, é Ele lógico. só se importa com o verde. Sem ter o que argumentar, o monstro do pântano espera não encontrar mais com Constantine, porque num próximo encontro eles não serão mais velhos amigos, e sim serão inimigos. A resistência se reúne na Torre do Destino para analisar o que fazer a seguir e analisar também as outras partes da profecia. A passagem A Imperatriz Acorda se refere à Mulher Maravilha, e Chimp, agora recuperado dos ferimentos, comenta como isso se refere a ela. Desde a sua luta com o Capitão Átomo, ela tá em coma, mas as Amazonas em Themyscira acham que isso não é natural. É nesse momento que Constantine se entrega e diz que sim, ele tem a ver com isso. Desde o começo, Olha esse John cara. Constantine tinha armado algumas coisas, inclusive com o consentimento do Batman, como por exemplo, Brabo. a prisão da Ravenna. Algum tempo antes disso tudo, o Batman foi ao encontro do Doutor Oculto, um antigo místico que dividia o corpo entre Richard Occult e Rose Psychic, e pediu a sua ajuda. O O cara vira homem e mulher, mano. Caralho. Foda. Superman é vulnerável à magia, mas para chegar até ele, primeiro ele precisava incapacitar a Ravenna e a Mulher Maravilha, as duas das mais perigosas aliadas do Homem de Aço. Compreensível. Só que nas buscas por artefatos para fazer isso, o Doutor Oculto é visto por John Constantine, e sem que ele saiba, John passa a segui-lo. Oculto invade o reino da Ravenna, mas ela era muito poderosa e o atinge, matando o corpo de Richard. Constantine, que o vem seguindo, consegue finalizar o encanto e prender Ravenna, por motivos próprios ainda não revelados. O problema é que com Richard morto, Rose iria morrer em breve também. E a única coisa que ela poderia fazer antes disso era honrar a sua palavra ao Batman. Desse jeito, ela se teletransporta até Themyscira e com um pó mágico, a Mulher Maravilha em é coma. mantida nesse sono, Mas se ela morre? que é muito mais que só um coma. Assim, depois do trabalho feito, Rose também morreu. É por isso que o Batman não ficou surpreso ao ver a Ravenna presa pela primeira vez. Ele só não sabia sua localização. Nesse momento, na torre, o Senhor Destino surge. Ele falando, Jesus existe nesse mundo aqui, mano? Que se ele existe, porque tá fazendo isso tudo, porra. Dizendo que sente o Vingador Fantasma se aproximando do espectro em alguma parte do universo. Então eles deveriam aproveitar essa distração enquanto eles conversam para fazer um ataque. Acontece que outra parte da profecia era: as chamas do inferno arderão. E isso poderia ser relacionado ao demônio Etrigan, agora sem Jason Blood Ele não como tem hospedeiro. morrido? Enquanto o Vingador Fantasma discutia com o Espectro pelos anéis de Saturno sobre não entender os seus motivos e sobre sentir que ele pode ser outra pessoa, no quartel da Liga da Justiça, a Resistência inicia um ataque. Mais precisamente um ataque surpresa com Etrigan. Com o seu fogo infernal, ele consegue Caralho. atingir Sinestro e deixa todo o local em chamas. Sinestro cai. Ele fica totalmente fora Mate de isso, combate. pelo amor de E talvez Deus. a parte de o conselheiro será banido se referia a isso.
a Sinestro ficar fora da batalha. Hal Jordan leva Sinestro quase morto dali, e as chamas de Etrigan Caralho, o Etrigan é foda assim, mano. conseguem atingir até mesmo o Superman. O demônio queria vingança pelo Homem de Aço ter matado seu hospedeiro, então ele precisaria de outro hospedeiro para aparecer ali agora. Etrigan tinha feito um acordo para derrotar o Superman, e próximo dele, o demônio troca de lugar com um novo hospedeiro temporário, O Batman? que era o Batman. Cara, tá porra. Nesse momento, ele usa a mesma magia que colocou a Mulher Maravilha num coma profundo, e assim, mais uma parte da profecia se realizava. O Imperador dorme. E enquanto vai apagando, o Superman julga o Batman, que não quis ficar do seu lado, mas chegou ao ponto de até mesmo fazer acordos com demônios. Em sono profundo, o Homem de Aço sonha com uma realidade em que Lois não morreu. Mas, com o ocorrido, foi o Batman que passou do seu limite e matou o Coringa, porque o palhaço do crime voltaria para atacar o Superman e a sua família de novo e de novo. Para evitar que o seu melhor amigo sofresse isso, ele passa pelos próprios princípios para proteger o Superman. Só que independente disso, Ele vai preso. se as coisas fossem desse jeito, o Homem de Aço poderia ter Lois e uma filha. Esse mundo seria totalmente diferente. Mas no mundo real, enquanto isso acontecia, enquanto o Imperador dormia, a outra parte da profecia se concretizava. A Diana tá sonhando, né? A Imperatriz desperta. A Mulher Maravilha acorda do seu sono, onde ela se via ao lado do Superman como sendo um casal. Por isso, ela sempre foi a mais empenhada em ficar ao seu lado desde o começo. Ela despertou graças a Hera e Ares, o grande deus da guerra, O pai dela. inimigo da Mulher Maravilha, mas que por próprios motivos desejava que ela voltasse. Ele queria a guerra de volta. A Mulher Maravilha vai pra Sala da Justiça, onde o Superman tá sendo mantido, Mano, por que eles não mataram o Superman, mano? Era só matar, tá ligado? e ela encontra tudo diferente. Hal Jordan e Superman com anéis amarelos. Ele tava em coma Ah, e tudo tá. Então o Batman vazou, só deixei ele dormindo. tava destruído. Sem entender e deduzindo ao ver os anéis, ela culpa o Sinestro por isso e inicia um conflito. Eita É nesse porra! momento que Ares usa o mesmo encanto que usou em Diana e traz Superman de volta mais uma vez. Ele para a briga, e a Mulher Maravilha questiona por que ele se aliou a Sinestro. Ele não precisa daquele anel que instaura o medo. Então o Superman o tira e o entrega para Diana, que imediatamente o destrói. Aê, caralho! Da Os hora, dois voam da pra hora, longe, da e hora. o Homem de Aço lhe conta sobre o sonho que teve, sobre ver um mundo onde nada disso aconteceu, e ele tinha uma filha. Por isso, agora ele tá mais disposto ainda a lutar contra o Batman, por Oxi! ver tudo o que ele perdeu com isso. Oxi! No meio dessa Aí a culpa é tua, babão. Aí a culpa é tua. conversa, o Espectro surge e diz que conseguiu localizar os aliados capturados. Eles estão na Torre do Destino. O Espectro então leva até lá Superman, Mulher Maravilha, Shazam, Ares, Hal Jordan e Sinestro. E ao chegar, explodem uma parte do local e o conflito entre os dois grupos se inicia. Tá, porra. Imediatamente, Mano, e nem é o final da luta ainda, porque tem mais 3 anos mais pra todos da frente aí. resistência recorrem às pílulas de super força, enquanto o Senhor Destino criava ilusões para confundir o grupo do Superman. Só que as lutas entre eles eram inevitáveis. O problema é quando Sinestro ataca e mata Clarion pelas costas. É nesse momento que John Constantine vê como eles estão em desvantagem e usa a sua grande carta na manga. Acontece que depois que Constantine O pai da capturou a Estelar. Ravena, ele foi até o inferno conversar com o pai dela, Cara, esse cara é absurdo, o mano. demônio Trigon. Trigon possui uma parte da alma de Constantine, então quando morrer, ele vai passar um bom tempo sendo torturado no inferno. Assim, Constantine foi até lá para lhe contar que a Ravena foi capturada por algum aliado do Superman. E quando ele a encontrasse, contaria a sua localização a Trigon, dizendo que ele vai fazer isso porque já que ele vai ter a sua alma torturada, talvez ele consiga um alívio por bom comportamento.
claro que tudo isso era armação, porque nesse momento, Constantine envia um sinal com a localização da Ravenna, o que atrai Trigon até ali. Meu amigo. O demônio surge procurando a sua filha e ataca o Superman, porque supostamente era ele quem a tinha capturado. Tudo isso não passava de planos do Constantine. E não é porque Trigon tá contra o Superman e o seu grupo que ele tá do lado do Batman. Trigon não tem lado. Então eles deviam aproveitar esse momento apenas para fugir. Mas pouco antes de ir, Dick Grayson surge como desafiador e vendo todo esse conflito, ele encontra o Batman. Ele diz que viu Jim Corrigan no asilo Arkham, onde uma magia o mantinha louco. Mas me tirou uma dúvida. Agora eu realmente mosquei. Ah, tá. Agora quem entendeu, o Homem Morto volta. O Robin... É isso que eu tava sem entender. Agora que eu lembrei, eu falei, mano, como é que ele voltou? O Damon não tinha matado ele? Ele tava morto, mas o espectro, o fantasma entrou dentro dele e ele voltou à vida. Tá compreensível. Dando risada como se fosse o Coringa. Essa era uma das louco. Diz que viu Jim Corrigan no asilo Arkham, onde uma magia o mantinha louco, dando risada como se fosse o Coringa. Essa era uma das partes da profecia. O Coringa retornará. Algum ser deixou Jim Corrigan desse jeito só pra esse ser se passar por Jim Corrigan, pra se passar pelo espectro, só pra ajudar o Superman. E enquanto o Batman, o seu grupo e os reféns eram transportados pelo Senhor Destino pra outro lugar na Terra, pra Casa dos Mistérios, na torre surgia esse tal ser atacando Trigon, evitando que ele machucasse mais ainda o Superman. Esse ser místico era na verdade o Mr. Mxyzptlk, o duende da quinta dimensão. Ave Maria, mó rolê, mano. A diversão de Mr. Mxyzptlk é infernizar a vida do Superman. E ele não consegue imaginar um mundo onde o Homem de Aço não exista. Então ele se passou por espectro para proteger o Superman, para que ele não morresse e assim pudesse brincar com ele por toda a eternidade. Acontece que o Duende da Quinta Dimensão é um ser cósmico tão poderoso quanto o Trigon, e isso inicia um combate tão imenso que poderia afetar até mesmo a realidade. Mano, a galera que tá do lado do Superman é muito mais quebrada, mano. Como é que como é que a galera da Resistência tá aguentando, mano? A Mulher Maravilha diz que isso pode afetá-los e eles precisam sair logo dali. Assim, Mr. Mxyzptlk acha uma boa ideia e transporta todos dali para onde foram os outros, para frente da Casa dos Mistérios. Mr. Mxyzptlk continua o seu combate contra Trigon, enquanto o grupo do Batman aproveita para atacar o grupo do Superman que tá debilitado. Mas nesse instante, o monstro do pântano surge. Meu Deus. Ele não quer que o Superman seja derrotado, então ele ataca, dando um novo fôlego para a batalha. A luta é generalizada e Dick Grayson tem uma ideia. Ele parte para Gotham, teletransportado pelo Senhor Destino, onde incorpora em alguém que pode ajudar a combater o monstro do pântano da mesma forma. Assim, usando um dos jatos, ele leva até o combate a Era Venenosa. Próximo de chegar, Dick a liberta e agora incorpora no Shazam, o transformando em Billy Batson, incapacitando o integrante do grupo do Superman. E nesse corpo de criança, ele aproveita para falar com o Batman e dizer como se sente sobre ele, como ele o considerava um verdadeiro pai. A floresta em volta com ele. Caralho, que da hora, mano. Obrigado, filho. Ah, que lindo. O considerava um verdadeiro pai. A floresta em volta do combate fica em chamas pelo fogo vindo de Trigon, e quando a Era Venenosa chega, ela começa a combater o monstro do pântano. A Caçadora e a Batwoman, com a super força das pílulas, atacam o Superman e o derrubam. Mas Mulher Maravilha intervém, dizendo que elas estão lutando pela causa errada. E para contra-atacar, Diana usa o seu laço da verdade para parar a Caçadora. Mas o laço enrola no seu pescoço. E ela morre. E quando ela puxa, dizendo que ela é que tá do lado certo da história, o pescoço da Caçadora quebra. Mas ela não tá com a super força, cara? Essa super força ela não tá com a resistência, não? E ela morre.
A Batwoman pula pra cima da Mulher Maravilha, a chamando de assassina, enquanto Diana diz que foi um acidente. Acidente um caralho. Mas isso não era o maior problema naquele momento, porque Trigon tava praticamente trazendo o inferno pra Terra. O fogo queima a floresta, e Monstro do Pântano e Era Venenosa percebem que não deviam lutar entre si, e sim se ajudar pra salvar o Verde. Oxi. Enquanto isso acontecia, dentro Do da nada, Casa dos Mistérios, do nada. o Senhor Destino e Constantine estão tentando pensar no próximo passo. Mas Hal Jordan surge para salvar os reféns. O problema é que nesse momento, a realidade começa a ser distorcida. A luta de Trigon e Mr. Mxyzptlk estava afetando a tudo e a todos. Todos os presentes começam a perder a força, a perder a forma física. Os anéis do poder não têm mais energia. O Superman começa a perder o contato com o sol. O monstro do pântano começa a perder a conexão com o verde. Tudo isso por causa dessa quebra de realidade. O único lugar seguro é dentro da Casa dos Mistérios. Então a ideia seria levar todos ali pra dentro. Mas eles não têm tempo. O único que conseguiria fazer isso rapidamente é o Flash. Assim, ele é solto. O Flash consegue salvar quase todos. O único que ele não consegue alcançar é o monstro do pântano, que acaba sendo arrastado pro inferno. O Etrigan levou além ele, da Casa filho. dos Mistérios, existe uma outra, a Casa dos Segredos. E o Flash conseguiu colocar as duas equipes nas casas diferentes para evitar mais conflitos. Caralho, Flash é um deus. E conseguiu também resgatar os reféns. O problema é que, independente disso, as casas não vão resistir àquele combate por muito tempo. Dick Grayson se oferece para tentar possuir um dos dois seres, mas Constantine explica que o poder deles está acima do limite. Isso seria inútil. Para pará-los, seria necessário uma magia equivalente. Assim, o Senhor Destino tem uma ideia. A magia que transforma Billy Batson, o raio, vem de outra dimensão. O Senhor Destino pode manipular isso e canalizar o raio para outra realidade no vazio eterno, onde os dois seres seriam transportados e mantidos lá, acabando com toda a destruição. Então Dick Grayson vai até a Casa dos Segredos buscar Billy, inclusive no momento onde Damian fica chocado ao vê-lo e tenta pedir desculpas pelo que Desculpa o aconteceu. caralho, Damian. Mas era a hora de acabar com algo muito maior. Billy vai ao encontro do Senhor Destino. Nesse momento, a Ravenna desperta da magia que a mantinha desacordada e vê a destruição que o seu pai vem causando. Vai dar ruim, vai dar ruim. Já era tarde para isso. Billy chamou o raio e o Senhor Destino o controlou, o redirecionando para os dois seres. Trigon, Mr. Mxyzptlk, toda a destruição, o fogo e as alterações da realidade desapareceram. O plano deu certo. O Dr. Destino é muito foda, mano. Tá louco. Mas o Senhor Destino teve que ir junto. Assim, é como se ele tivesse praticamente morto, sacrificado. perdido no vazio eterno. Todos foram salvos, mas ficaram inconscientes na explosão final. Logo em seguida, a Zatanna os encontrou e levou o grupo da resistência para um dos esconderijos do Batman debaixo de uma montanha de chumbo no Alasca, onde o Superman não poderia encontrá-los. E quando ele desperta, o Batman imediatamente questiona onde está John Constantine. O Superman reúne o seu grupo na Torre da Liga da Justiça e pede desculpas por algumas atitudes. Ele deixou essa guerra contra o Batman se tornar muito pessoal, e o que ele realmente quer é um mundo sem guerras, mesmo que para isso ele tenha tido atitudes extremas. Assim, em seguida, olhando o planeta de cima ao lado da Mulher Maravilha, ela diz que tudo bem sonhar com um mundo perfeito. Enquanto isso, o Batman encontra Constantine, que está com a sua filha Rose, e o Homem-Morcego chega questionando. Tudo isso era um plano de Constantine. Todo esse conflito com o Trigon era o que ele queria. Foi por isso que ele tinha capturado a Ravenna. Por isso que ele foi até a Torre do Ele trouxe a mãe da criança de volta, não foi? Eu não duvido não, Constantine faz dessa. Destino encontrar o Senhor Destino.
Era tudo pra banir Trigon pra outra dimensão, onde o demônio não poderia reclamar Pegar a e torturar a alma dele. a alma de Jon quando ele morresse. E Constantine confirma que sim. Mesmo que, de fato, ele tivesse com raiva do Superman. Porque o Superman é sim um tirano. Mas o Batman não é tão bonzinho assim. Ele não consegue ver o mundo fora da sua guerra pessoal. Tem muito mais gente sofrendo longe de onde ele consegue ver. Assim, Jon se vai. Enquanto o Batman diz que confiou nele. E é aí que tá o erro. Constantine não é um herói. Ele não se importa muito com o resto. O que ele se A importava, questão do traidor, da profecia. na verdade, era se salvar e salvar a sua filha. Mas o sentimento era como se Jon o tivesse traído e tivesse conseguido o que queria. Ou seja, a última parte da profecia que faltava. O traidor triunfará. A destruição da realidade Esse terminou. cara, Mas a mano. tensão e a briga entre os dois grupos ainda tá longe de chegar a um fim. Ave E Maria. é desse jeito que termina a história. Essa história engloba todo o ano 3 de Injustiça, antes mesmo da história do jogo. Então a sono. continuação segue exatamente no próximo vídeo, no ano 4. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos, então vamos. Quando for depois, sai o ano 4. Alazinho, vai demorar? Vai não. Eu vou assistir agora e vai sair depois. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui.